Doutora, antes de começar a sessão, eu queria ver com a senhora quanto que eu estou lhe devendo. Afinal de contas, né, a primeira eu paguei, a segunda eu passei no cartão e depois a senhora pediu para a secretária fazer um registro de anotações. Registro de anotação é uma coisa muito complicada, porque registro de anotação na minha época era fiado. Era vender fiado, era oferecer um serviço fiado. E assim, eu não sei se a senhora tem conhecimento da pandemia. A pandemia deixou os professores numa situação terrível. Eu, por exemplo, vou ser bem sincero, eu estou com muitos patrocinadores. Vários patrocinadores. Se chamam patrocinadores da sobrevivência. É aqueles que olham para mim e perguntam: qual é sua profissão? E eu digo, professor. E aí eu estou saindo e ele diz de novo, qual é sua profissão? E eu digo, professor. E como cartomantes, eles olham pra gente e perguntam, você faz mais alguma coisa? Quer dizer, eles sabem da fragilidade desse profissional, que não é nada mais, nada menos que a base da pirâmide, né? Se tratando de sistematizar, organizar, ordenar, né, e dar sentido ao conhecimento. Sem ele, né, as estruturas profissionais avante não vingariam. Mas não vou aqui dar uma aula de profissionalização docente. Eu só queria ver com a senhora se dá para anotar. Porque os meus patrocinadores, amados, queridos, eles estão me patrocinando na condição da sobrevivência. Né? Então, assim, já agradeço meus amigos e minhas amigas quando eles me ligam, me mandam WhatsApp e eu digo, tem que esperar. Porque tem que esperar, até eu estou esperando. Dizem que quem espera sempre alcança. Mentira, gente. Não alcança, às vezes não alcança. Mas a gente está esperando. Então, assim, para mim não interromper, né, a minha terapia no dia de hoje, eu queria pedir para a senhora que a senhora anote. Seja também uma patrocinadora da sobrevivência psíquica agora, do professor Rodrigo. E deixo registrado aos meus amigos que ouvem, ainda não saiu o dinheiro, ou que ouvem, vai vir, e ficam felizes. Porque no Brasil a coisa funciona mais ou menos assim, né? Eu não quero falar disso, eu já estou melancólico. Eu quero falar da minha sensação diante de tudo que eu tenho visto, da crescente pandemia. A pandemia está crescente, nós estamos todos preocupados. Há uma preocupação muito grande em relação aos rumos das cidades, ao rumo das cidades imbuídas nessa geografia, onde a bandeira vai mudando, os protocolos vão se alterando. E aí eu preciso dizer para vocês que, como a terapia é minha, eu gosto sempre de lembrar, eu me recordei, para poder pensar nisso, eu me recordei da minha aluna do direito em 2012, num curso de graduação em Santo Ângelo. Estava dando aula num curso de direito, né? E como bom professor, porque eu sou um professor excelente, não sei de onde é que eu tirei isso, mas sou, né? Eu acho que é para melhorar a estima diante de todos esses atravessamentos, doutora, eu precisei, né, fazer aquilo que todos nós fazemos, né? Comecei a passar no quadro, né? O professor passa no quadro. Comecei a passar no quadro. Era uma aula de ética e moral, assentado nos pensadores clássicos da filosofia. E veja o que aconteceu. A menina começou a me fazer uma série de perguntas corriqueiras, né? E eu comecei a dizer para ela, é lógico, criatura. Copia porque é lógico. Olha, se eu não tivesse feito desse jeito, né? É lógico que é para fazer desse jeito. Daqui a pouco, ela me chamou e me disse assim, professor, o senhor me dá um tempinho? E eu disse para ela, olha, tem que ser rápido, porque eu tenho que passar até a outra ponta do quadro. Tem que ir para a outra ponta do quadro. E ela disse, não, rapidinho. Professor, eu tenho medo do que é lógico. Nem sempre tudo é tão lógico como o senhor pensa.
Nem sempre tudo é tão lógico como o senhor imagina. Eu disse, como assim? E ela me contou uma piada. Tem uma piada de humor inteligente. Eu também não sei se vou saber contar direitinho, mas vou tentar. Ela disse o seguinte, pessoal, professor, já que nós estamos numa aula de filosofia e vamos discutir essa questão do empoderamento, vamos discutir esses elementos, né, que fazem pensar o espaço da ética, o contexto moral, vamos pensar que a gente tem que alargar o pensamento, ou alargar a forma de entender as coisas. Olha só, dizem por aí, né, que um louco fugiu do manicômio, né? Louco, manicômio, fugiu do manicômio. E isso lá na década de alguma coisa, gente. Lá na década de alguma coisa. Ele fugiu do manicômio e ele disse que, né? Ele iria provar, depois de ter ficado quase 10 anos naquele lugar, que nem tudo que parece lógico é lógico. Porque ele estava cansado de ouvir assim, tome seu remédio. E ele dizia agora, e o enfermeiro dizia, é lógico, vá deitar. E ele dizia agora, e ele dizia, é lógico. Ele disse que a única coisa que ele assimilou naquele hospício foi, é lógico. E ele sai do hospício e vai atrás de uma aranha. Ele disse, para mim fazer experiência, eu preciso de uma aranha. Uma aranha. Uma aranha, gente. Né? Ele pegou a aranha, né? Cuidou da aranha nas suas fases, né, de desenvolvimento, até ela ficar preparada para esse processo, né, de revelação do não é lógico, né? E ele colocou esta aranha num prato. Ai, tá me arrepiando, gente. Colocou a aranha num prato, colocou a aranha ali dentro, deixou ela quietinha, tá? Colocou uma filmadora focando na aranha, ouvia-se só a voz desse jovem, e ele disse, eu provarei agora que nem tudo é lógico, né? Olhou para a aranha e disse, vai doer, mas faz parte, né? E ele, com muito cuidado, com uma pinça, arrancou uma perna da aranha. E disse para a aranha, pula, e a aranha pulou. Ele disse, olha, interessante, vamos anotar aqui. Notou. Ele tira a segunda perna da aranha. E diz para a aranha, pula, aranha. A aranha pulou, gente. E ele colocou, a aranha sem duas pernas pula com dificuldade, mas pula, né? E aí ele arrancou a terceira, ele arrancou a quarta, ele arrancou a quinta, né? E ele foi arrancando, tá? Na última perninha, ai, tá me dando uma dor, na última perninha, ele arranca, né? E diz pra aranha, pula. A aranha ficou quieta. Ele fez de novo enfático, a voz do cientista, pula, aranha. A aranha ficou quieta. Fez a voz do cientista de novo. Pula, aranha. A aranha não pulou de novo, gente. E ele colocou no relatório. Depois de arrancar todas as pernas da aranha com a pinça, né? A aranha, após teste severo de lógica, não pula porque é surda. Sofre de um problema grave de surdez. Como assim, gente? A aranha não é surda, gente. A aranha não é surda, a aranha tá sem perna. Como é que a aranha vai pular sem perna? E aí eu me dei por conta, ouvindo a história da nossa aluna lá do direito, que realmente ela tá certa, né? As lógicas são baseadas em posturas simplistas sem reflexão. Tanto que pessoas que vivem abraçadas em lógicas, elas são imperativas, não é hiper, é imperativas, demandar, né? Elas não lidam bem com contestações, elas se enfurecem, elas ficam sanguíneas, elas ficam coléricas, elas querem nos matar, né? E elas têm mais uma ideia que é tentar justificar a lógica com pensadores duros. A gente vai pegando um aqui, um ali, umas até tentam, outras dizem essa é minha opinião e pronto, tá?
outras nem se esforçam para serem um pouquinho mais tolhidos ou tolhidas, e eles dizem, essa é minha opinião e pronto. O que eu tô querendo dizer com isso? Né? Nem tudo é lógico, porque pela lógica ele cometeu um erro, justamente ele que queria provar que a lógica era perigosa, ele cometeu um erro sério. Porque ele diz que a pobre da aranha não pulava porque ela era surda. Não era porque ela era surda, gente. Ela não tinha ferramentas necessárias para dar o salto da libertação, porque eu voaria daquele prato. Eu voaria daquele prato. O que eu estou querendo dizer com isso, doutora, nessa sessão? Eu estou querendo dizer com isso que nós estamos vivendo o agravo, né, de muitas situações planetárias. Não é só a pandemia, gente. Nós estamos focados na pandemia, mas eu não sei se vocês observaram. Enquanto nós estamos todos focados na pandemia e neste show de faz de conta do tipo, uma ala diz cuide-se, né? A outra ala brinca de Deus, né? Porque acha que a pandemia é uma bobagem, né? E acha que morrer 1 ou 2 ou 3 é bobagem, né? Então é complicado, né? Nós estamos nessa coisa. E o pior não é ver os dois extremos. Não é ver os dois extremos, é natural. O pior é, na sociedade pós-moderna, superficial, nós não termos elementos de filtragem e começarmos a nos atacar, como na época das cavernas, dizendo, salvem esse, não, ele está certo. Salvem aquele, ele está certo. Eu vou dizer uma coisa, salve você. Se salve da ignorância, se salve da hipocrisia, se salve do repúdio, se salve de tudo o que lhe faz uma pessoa extremamente felina, antissociável. Não dá para conversar com você. Não dá. A gente fica assim, ó, assumindo nosso isolamento social. Eu nunca cantei tanta música da Ivete, hoje tem festa no gueto. Porque eu vivo trancado no meu gueto, fazendo 3 coisas, né? Mantendo a minha sobrevivência, e aí vai um abraço para os patrocinadores, né? Mantendo a minha sobrevivência, produzindo intelectualmente, porque é a hora de produzir, né? Tanto para o meu campo de formação acadêmica, quanto para o meu campo profissional, porque eu sigo produzindo para a área de educação especial, que é minha área constituída, e também para o magistério superior, né? E tenho tentado evitar qualquer pessoa tóxica que seja de extrema daqui, de extrema dali. Porque eu costumo dizer que eu sou de centro, ou seja, né? Alguém pensou de centro espírita, se quiser pensar pode, né? Mas o que eu quero dizer é que eu acho que tem coisas boas que a gente pode ir pensando juntos, sem começar a matar as pessoas pelo discurso agressivo, né? Ou por pessoas que não ouvem, não entendem que isolamento é coisa séria e saem passear, fazer compra, aí esquece da máscara, né? Aí acha que não é importante, acha que isso é bobagem, né? Então nós chegamos num momento em que não é só a pandemia. Porque se vocês observarem, eu estava fazendo ontem uma aula de pós-graduação para uma especialização, olha só, especialização em crise. Olha, eu vou trabalhar numa especialização que é especialização lato sensu em tópicos contemporâneos e crise civilizatória. Qual é a minha disciplina? Problemas emergentes. Qual é a minha disciplina? Problemas emergentes. Vocês vejam o tamanho da minha missão, né? Mas a minha preocupação nesse sentido é pensar o seguinte com vocês, gente. Não é tão lógico como parece. Nada é tão lógico. Ontem, por exemplo, eu estava lendo, né, algumas coisas e pensando justamente isto, né? Como é que com todos os sinais concretos que nós estamos tendo, as bandeiras estão mudando. Eu repito, nós não temos remédio. Quando alguém diz assim, ó, foi curado da Covid, em tese medicamentosa, ou em tese da medicina, ou em tese da área da saúde, a gente até ousa dizer que foi curado. Mas a cura vem com remédio adequado. Então eu posso dizer que ele está em condições de voltar para o contexto. Mas não sei se dá para dizer que ele está curado.
Porque cura tem a ver com remédio adequado, com protocolo adequado, e a gente tem feito isso com tira a cloroquina, põe cloroquina, porque até a santa cloroquina nós estamos discutindo. E aí eu quero alertar você que tá aí. Se a minha terapeuta dá licença, né? Eu vou alertar, sabe por quê? Tá passando um monte de projeto no Senado. Tá aprovando horrores de projeto no Senado. E todos esses projetos vão nos atingir em cheio como classe. Vão nos atingir em cheio. A nós mais antigos e aos os filhos de vocês aí. Que eu não vou ter, possivelmente. Mas os filhos de vocês, eles estão, vou usar uma expressão, a terapia é minha, lascados. Porque a ideia é tirar esse dinheiro de algum lugar. Adivinha? Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Né? Esse dinheiro do gabinete da crise, ele tem que sair de algum lugar. E ele não vai sair daqueles empresários lá que se enrolam na bandeira e que gritam, né? E que dizem que a economia vai acabar, mas na verdade eles estão entediados. Eles estão entediados porque eles não têm o que fazer e eles têm dinheiro. É nós que estamos tendo que nos virar, né? Mas a gente está lá defendendo. Defenda você mesmo. Faça um exercício. Vou chamar de exercício. Exercício do amor próprio, tá? Comece a se amar mais, tá? Não precisa nem ajudar as pessoas a fazer caridade. Precisa fazer caridade. Passa a se amar mais e a gravar antes de, né, dizer. Ou se vai escrever no Facebook, para não ficar tão ridículo, porque às vezes a gente olha, é uma pessoa letrada que está copiando coisa de outros lugares e colocando ali, mesmo que ela ache que aquilo é verdade, ela tem que entender que o Facebook não é dela. O Facebook não é meu. O Facebook é um regime de controle que foi usado. Isso é Foucault, gente. Para nos governar. Para nos governar. Ah, não, mas eu penso que eu quero e eu escrevo ali. Cuidado. Cuidado. Empresas hoje contratam abrindo a Machado Facebooks. Eu não coloco tudo que eu penso ali. De maneira liviana. De maneira grosseira. Né? Eu sempre que falo embasado em alguma coisa. E numa perspectiva de aconselhamento. Vocês vão ver que eu tenho uma prática, e talvez o doutorado em psicanálise tenha sido por isso, a escolha, porque era em educação, aí eu optei por psicanálise. Seja justamente por isso. Para dizer para vocês que a gente não pode dizer o que dá na cabeça. Ou escrever o que dá na cabeça. Mesmo que a gente julgue que aquilo está certo. Isso é uma questão de racionalidade emocional. Bispo Edir Macedo, que eu sei que alguns gostam muito, alguns gostam pouco, enfim, mas tem uma frase que ele fala que eu acho genial. Genial. Ele diz o seguinte: na minha igreja eu trabalho com fé racional, tá? Cuidado com o que você vai dizer. E na minha igreja eu não prego a teologia da miséria. Que tem que ser miserável para passar no não sei o que nem o camelo na agulha do não sei aonde. Não, eu prego a teoria e a teologia da prosperidade. No mundo capitalista, no mundo selvagem como esse, não dá para dizer que ser pobre é uma coisa linda. E que o pobre ganhará o reino dos céus. Vem de sua casa, dá todo o seu dinheiro e vai para a rua, então. Ele diz, não, a minha teologia é de prosperidade. Todos têm que prosperar. Então, o que eu quero dizer hoje na terapia, sabe, é que tem 4 coisas que a gente não observou, né? Segundo, aquilo que eu venho pensando. Primeiro, dei uma espiada nos projetos que estão passando no Senado. Muitos. Tem um que vai nos acertar em cheio, né? Não sei como será o nosso futuro a partir daí, tá? Segundo elemento de reflexão, nem tudo que é lógico, sem reflexão pode ser dito. Até para ciências duras lá, 2 mais 2 é 4 mesmo, a fórmula é aquela, mas eu não posso pegar minha esposa e enfiar numa fórmula. Eu não posso pegar meu sogro e enfiar numa fórmula. Porque a fórmula tem um elemento objetivante. Gente tem um elemento objetivante e subjetivante. Você enfia onde o subjetivante? Como é que você vai enfiar o subjetivante numa fórmula? Tá? Então, cuidem.
nem tudo, né? Lembrando aqueles que não sabiam, né? O nosso Facebook nunca foi nosso. Nosso Facebook é uma estratégia para ver que tipo de pessoa soa por trás da máscara. É ali quando eu curto, compartilho, digo que amo, digo que odeio, eu vou dizendo das coisas que me fazem. Então, cuidado quando você diz que o Facebook é seu. Ele é um sistema de controle para ver o perfil dos sujeitos que ali estão. Então, assim, eu tenho vontade de postar muita coisa e não posto. E o que posto é sempre em regime de aconselhamento. Podem observar. A minha linha de trabalho em regime de aconselhamento. Eu faço uma reflexão e aconselho. Você segue se quiser. Não tô aqui falando em pessoas, não tô aqui. Mas isso requer o quê, gente? Quase 30 anos de muito estudo. Para chegar na condição que eu cheguei, de às vezes querer, né, sacudir o sujeito e ter que aconselhar, você tem que ter uma matriz de empatia do tamanho do universo, que é o que eu tenho tido, uma matriz de empatia do tamanho do universo, porque nós estamos aqui na base, nos matando uns aos outros, na base da pirâmide, e eles estão olhando lá de cima e rindo da nossa cara, coisa horrível, mas a gente continua se matando, que é isso que é importante, tá? Terceiro elemento e não menos importante. Já falamos de 2. Terceiro, e eu acho que isso é importante que a gente diga, né? Muito, mas muito cuidado, gente. Muito cuidado com o cenário pandêmico que está posto. Ele não é apenas uma questão biológica, eu já disse isso. O que mais me assusta é que gente, eu vou repetir porque eu acho que é importante, letrada, espiritualizada, estão tudo seguindo a linha de São Tomé, querem ver para crer, mas já não funciona mais ver para crer. Ele já está esfregado na cara, com perdão da expressão chula, e eles continuam dizendo que é uma gripezinha. Eles continuam dizendo que é uma gripezinha, eles continuam dizendo orai pelo presidente, não tem nada contra o presidente. Dá para orar por ele, orem por quem quiser, se quiser orar por mim, eu tô agradecendo. Né? Mais uma vez, um abraço aos patrocinadores, tá? Eu tô agradecendo porque eu também preciso de muita oração, tá? Porque a coisa tá complicada. A gente tá fazendo de conta, e aquilo que eu disse. Quando o Covid entrar na sua casa e você não puder, talvez, salvar o seu filho, ou o seu marido, ou até você, você vai entender o que eu tô dizendo. Pare de querer defender o que não pode ser defendido. Não pode ser defendido. Não tem sustentação nenhuma. O negócio tem que respeitar e pronto. Ou nós vamos todos ser dizimados. Então isso é interessante que fique bem claro na vida da gente. E ao final, então, na minha quarta reflexão, né? A postura que eu quero deixar a vocês é, né? Usem esse tempo pandêmico, tá? Que nós estamos em casa, para organizar uma rotina e que uma delas seja acompanhar a conjuntura social que está posta. Tudo o que está acontecendo na sociedade. Não só aqui, onde eu resido, no meu território de Alegrete, mas no contexto, até porque nós estamos num ano eleitoral, né? E os discursos estão se atravessando, né? Há uma intenção, e eu entendo e sei porquê, uma intenção de não se mudar data, de não se mudar nada, para se fazer as eleições. Eu sei porquê, quando eu digo eu sei porquê, porque eu estudei, né, teoria da politização. E eu estou vendo o movimento lá em Brasília e eu entendi o que eles vão fazer. Não vou dar aula aqui, né? Mas eu entendi o que eles vão fazer. Então, o que eu quero dizer para vocês é atentos ao cenário. E parem, por favor, me ajudem. Parem de serem tão lógicos e simplistas. Parem de defender aquilo que não vai levar a nada. Eu acho que é falta de amor próprio, sabe? Tô chegando a essa conclusão. Que é falta de amor próprio. Porque se não fosse, a gente parava com essa gritaria e ia cuidar da família da gente. Do filho da gente que tá com tosse há 3 semanas, a gente acha que é legal, porque é a gripinha, aquela gripezinha, aquela coisinha, né? E que daqui a pouco é uma manifestação, né, do próprio Covid se mutando e infectando toda a casa, tá? Eu fiz uma terapia aqui hoje um pouco mais informativa, né? Informativa, porque entendi que precisava,
né? Quero dizer para vocês de novo uma coisa que eu sempre digo. Eu não tenho aqui, com a minha terapia, porque isso é bom para mim, né? Desejo de convencer ninguém. Eu sempre vou perseguir a ideia do Saramago. A ideia do Saramago é convencer cansa. E eu não preciso convencer ninguém de nada. Eu só aconselho. Como psicopedagogo, né, doutorando agora em psicanálise, o meu objetivo é aconselhar. Se você vai seguir o meu conselho ou não, se você vai achar que é balela, né, o problema é seu. Agora, né, não culpe os outros pela prática individual que deveria ser sua, porque não existe coletividade sem individualidade. A sua prática de negligência ou de birra, porque chega a ser birra em alguns casos, né? E me perdoe a colega Nani, né? Mas eu vou ter que usar a fala da Cris Poli, dá vontade de botar no cantinho, né? Só prejudica a coletividade. E quando prejudica a coletividade, nós estamos fazendo mal social. E se nós estamos fazendo mal social, o mínimo que nós podemos fazer é rever a postura, tá? Beijo grande no coração daqueles que me escutaram. Essa terapia tá maravilhosa, porque a doutora fica quietinha aqui. Já me fez sinal com o bloquinho que vai anotar, né? Tá ótimo, porque agora, né, eu tenho mais uma missão, né? Mais um doutorado para pagar, né? A sorte que lá também eles têm uma prática, gente. Falei com o diretor, coisa mais querida, o diretor. Porque foram meses fazendo prova. Foram meses mandando portfólio. Foram meses mandando material para concorrer a algumas vagas num programa avançado de doutorado. E eu consegui. Então me parece, não sei, que eu não estou tão fora daquilo que eu venho alertando, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu só sou uma pessoa velha, idosa, que decidiu que não vou morrer engolindo e vomitando coisas que eu não acredito, né? E também não vou brigar com as pessoas por isso. Elas continuam minhas amigas da mesma forma, se elas desejarem, né? Se elas desejarem, né? Mas eu já não tenho mais know-how para isso. As minhas credenciais me imunizam pelo menos disso. Não me imunizam do Covid, mas me imunizam de qualquer ataque, de qualquer ordem. Eles são muito rasteiros, por quê? Porque o meu nível de saber derruba qualquer condição que venha de senso comum. Tudo que bater na minha porta de senso comum, eu torno pó. Eu reduzo a cinza. Porque eu não tô brincando. Isto aqui que eu estou fazendo com vocês é aconselhamento. É um processo de divã onde eu me uso para aconselhar. Cuidado, fique atento. Não demole para para-sorte, né? E aqui, então, encerrando, né? Eu deixo um beijo grande, gigante, para todos os meus amigos e minhas amigas que ouvem, riem, né? Porque vocês viram que eu trabalho com psicodrama, né? Isso é psicodrama, gente, né? Numa outra versão, mas é psicodrama. Então, até a técnica que eu uso tem respaldo científico. É psicodrama, né? Quem estuda psicodrama sabe do que eu tô falando. Beijo grande, fiquem bem. Vou andar um pouquinho para desligar, né? Mas escrevam lá tudo o que vocês acharem importante. Isso fortalece eu e aumenta a consulta da nossa terapeuta, tá? Que já está fazendo para mim também filiado. Ela já colocou lá né? Ela disse que ela espera, né? Já que a minha profissão é só professor. Ela disse, eu achei que fosse outra coisa, que não só professor. Tá, gente? Beijo grande. Fiquem bem e nos vemos.